Olá pessoal, tudo tranquilo? Você sabia que o PL 412, que trata da criação do mercado regulado brasileiro de carbono, foi aprovado pelo Senado Federal há alguns dias? Neste vídeo e em outros que virão, eu vou aprofundar algumas questões importantes sobre esse projeto de lei. Afinal, eu não estou aqui apenas para ler as manchetes sobre o tema carbono ou os títulos das notícias a respeito do assunto e replicá-las. Precisamos digerir o assunto com a devida profundidade, não é verdade? Você quer e precisa saber mais sobre esse assunto. Eu sou Carlos Sanqueta, especialista em crédito de carbono, membro do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, com atuação nas conferências da ONU. Aliás, por falar em ONU, daqui uns dias estarei lá em Dubai para acompanhar de perto os avanços sobre carbono. E eu trarei novas notícias atualizadas sobre toda essa problemática das mudanças climáticas, dos acordos internacionais sobre o clima e também as implicações aqui para os nossos projetos no Brasil. Sempre lembrando aqui que no meu perfil te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do absoluto zero. Bem, o nosso projeto de lei é 412 em miúdos. Vamos lá, vamos falar aqui um pouco mais sobre o nosso projeto de lei que trata do nosso mercado doméstico, nosso mercado regulado. Neste vídeo aqui eu vou te contar a respeito da estrutura do projeto de lei 412. Vamos focar em cima disso. Em outros vídeos aí que eu estou preparando para você, irei falar um pouco mais sobre outros aspectos, um a um dos principais pontos desse documento, e também irei analisar aqui as suas implicações práticas. Bem, com relação à estrutura do nosso projeto de lei 412, vamos falar aqui sobre ele, né? Vamos tratar desse assunto aqui agora nesse vídeo. Bem, ele é um texto de 16 páginas, é um PDF, né, que eu tenho aqui, vocês podem baixar lá do site do Senado Federal, e diz que ele institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SBCE, e dá outras providências. Vejam aqui as palavras, as palavrinhas-chave. Sistema, né? É um sistema organizado, né, com relação ao comércio de emissões, que trata dos gases de efeito estufa. Brasileiro, do nosso país, do comércio de emissões. Nós estamos falando de comércio aqui, então, de crédito de carbono, de emissões reduzidas. Esse é todo o contexto aqui do nosso projeto de lei. Então, comércio de emissões de gases de efeito estufa. E os gases de efeito estufa são listados nesse documento. Os principais que eu já repercuti aqui outras vezes. E reitero para vocês. O CO2, dióxido de carbono, CH4, metano, N2O, óxido nitroso. Também temos aí o SF6, hexafluoreto de enxofre, os perfluorocarbonos, os hidrofluorocarbonos são os principais. E ele dá abertura também para outros gases que venham a ser reconhecidos como gases de efeito estufa pela Convenção Quadro, pelo Acordo de Paris e outros acordos internacionais. Enfim, então temos esse sistema instituído, o SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, muito importante. Bem, com relação à sua estrutura, ele tem 56 artigos, 5 capítulos e várias seções e subseções. Nós vamos falar aqui sobre todas elas, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui um pouco sobre essa estrutura em primeiro lugar. Temos aí os diferentes capítulos e no primeiro capítulo nós podemos discorrer aqui sobre algumas questões importantes. Por quê? Porque essas disposições preliminares de que tratam esse capítulo 1 são muito importantes para a definição de todo o texto que vem na sequência. Então as disposições preliminares são muito importantes, tem muitas definições, muitos conceitos, muitos aspectos importantíssimos. Nós vamos falar depois, num outro momento, mais detalhadamente sobre esse capítulo. Capítulo 2, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, depois de falar no capítulo 1 sobre as disposições preliminares, né, os aspectos introdutórios, trata aqui esse capítulo 2 do SBCE, que é muito importante, né? Essa seção, essa parte aqui, né, o capítulo 2 é bastante importante. E ele tem várias seções, vamos ver aqui. Numa primeira seção, tratam-se aqui os princípios e características desse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. Então, esses são os princípios e características, ok? Depois, na seção 2, fala de governança e competências, né? Como é que vai ser a governança e as competências desse SBCE. Na seção 3, nós temos aqui
o assunto ativos integrantes do SBCE. Ativos, né, integrantes. Então vamos tratar também em outro momento mais aprofundadamente, vamos elencar aqui esses ativos de uma maneira um pouco mais detalhada e profunda, ok? Mas aqui nós estamos repercutindo um pouco mais a questão da estrutura, estrutural desse documento. Nessa seção 3, que trata dos ativos integrantes do SBCE, tem algumas subseções. Primeira subseção, que trata das disposições gerais, ok? Então, nessa seção 3 do capítulo 2, temos uma subseção 1, disposições gerais. Depois, a subseção 2, que trata da negociação, agora aqui bem importante, negociação, né? Transações, comercialização, negociação de ativos integrantes do SBCE e de créditos de carbono no mercado financeiro e de capitais. Então ele trata aqui da negociação desses ativos integrantes do SBCE, que são, né, que trata do comércio de emissões e também dos chamados créditos de carbono. Nós temos uma diferenciação aí, ativos integrantes do SBCE e créditos de carbono. Não é a mesma coisa, nós temos uma diferenciação importante, nós vamos falar depois um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas lembre que tem essa diferenciação, ativos integrantes do SBCE e crédito de carbono, por isso que está assim, dito né, com dois termos, ok? No mercado financeiro e de capitais, então nós temos aí a previsão, né, desta negociação no mercado financeiro e também de capitais, é importante isso. Na subseção 1, nós temos aqui as disposições gerais, como falamos, e na subseção 2, a negociação dos ativos integrantes do SBCE, correto? Depois nós temos aí a subseção 3, vamos dar uma olhadinha nessa subseção 3 aqui, né, do nosso documento. Pois bem, então a subseção 3, lá da nossa primeira parte aqui, né, do nosso capítulo, né, nós temos aqui, estamos analisando aqui o capítulo 2, né, então temos aí seção 1, princípios e características gerais do SBCE, e depois seção 2, governança e competências, e na sequência temos aqui a seção 3, os ativos integrantes do SBCE, subseção 1, que trata das disposições gerais, correto? E também temos a subseção 2, negociação dos ativos integrantes do SBCE e de crédito de carbono no mercado financeiro de capitais. Ok, na seção 2, né, subseção 2, nós temos esses dois elementos. Agora na seção 4, né, já partimos aqui agora para a seção 4, ok? Para não perder a ordem das coisas, né? Tributação dos ativos integrantes do SBCE, dos créditos de carbono. Aqui fala de tributação, algo muito importante que muita gente não sabe, e eu mesmo tenho, né, muitas vezes falado aqui, né, sobre as formas de tributação, o regime tributário, né, que se aplica aos créditos de carbono e também sobre o mercado de carbono. No Brasil tem aí algumas lacunas que precisam ser sanadas, e aqui nesse documento nós temos essa explanação que nos ajuda a entender melhor como se dará a tributação desses ativos integrantes e também dos créditos de carbono. Muito importante. Depois, seção 5, Plano Nacional de Alocação. Então vai haver um Plano Nacional de Alocação, de distribuição. O que é alocação? É distribuição, é repartição. E essa alocação será relacionada a quem são, né, os agentes, né, quem vai participar desse mercado, quem são os responsáveis por esse mercado. E essa alocação vai ser feita de acordo com os diferentes setores. Seção 6, que trata do registro central do SBCE. Então vai haver um registro, e isso é importante porque haja uma ordem, uma organização. Então está prevista aqui nessa seção. Depois a seção 7, que trata do credenciamento e descredenciamento de metodologias aptas a computar, né, as reduções de gases de efeito estufa e também as emissões. Mas, em primeiro lugar, né, das cotas, né, de emissões aí que nós temos previstas nesse documento. Então, credenciamento, descredenciamento e metodologias relacionadas à quantificação de carbono, ok? Que são aplicáveis a este mercado. Na seção 8, trata-se aí dos recursos do SBCE, ok? Partindo agora para o capítulo 3, né, ele trata dos agentes regulados e suas obrigações. Como eu tinha falado para vocês, nós temos os agentes que serão regulados, porque trata-se aqui de um mercado regulado de carbono, como nós temos em outras partes do mundo. É regulado por quê? Porque nós temos uma lei, uma regra, né, agora uma norma, né, legal aqui que nós vamos utilizar para tratar, para versar sobre o nosso mercado e atuar nesse mercado.
Nós temos aqui nesse capítulo 3 a seção 1, que trata das disposições gerais, e depois a seção 2, que versa sobre o plano de monitoramento e mensuração, relato e verificação de emissões. Veja só, deverá haver pelos agentes regulados, dos diferentes setores da economia, indústrias, etc., né, um plano de monitoramento e mensuração. Monitoramento é o acompanhamento periódico, e mensuração é a medição. E além disso, relato e verificação. Relato significa reportar, fazer a apresentação, né, dos resultados. E a verificação significa que haverá a necessidade de uma auditoria, né, nos resultados. É isso que está previsto aqui. Depois temos a seção 3, conciliação periódica de obrigações. Ou seja, se há um reporte, um relato, né, das emissões e também das reduções de emissões, enfim, do balanço, né, de carbono, deverá haver uma conciliação periódica para ver quem está no débito, quem está no crédito, enfim, como será essa conciliação é alvo dessa seção 3. Okay? Depois temos aí as infrações e penalidades. Em toda lei, né, deve ser previsto algo nesse sentido. E aqui, né, para quem vai atuar, para quem são os agentes regulados, estão previstas infrações e penalidades. Bastante importante. Ok. E depois temos aqui o capítulo 4, que trata da oferta voluntária de crédito de carbono. Aqui nós estamos falando, de certa forma, do mercado regulado e sua inserção com este mercado brasileiro. Tem uma primeira seção, seção 1, que trata das disposições gerais, e depois uma seção 2, que versa sobre os certificados de redução ou remoção verificada de emissões de gases, emissões e crédito de carbono, em áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. Então nós estamos falando aqui de redução e remoção. O que é redução? É evitar a emissão. Remoção é retirar da atmosfera aquilo que já foi emitido. Ok? Dessas emissões de gases de efeito e também dos créditos de carbono em áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, povos e comunidades tradicionais de uma forma geral. Ok? Então nessa seção 2 aqui é bastante importante esse lado, né, das comunidades tradicionais. Depois, no capítulo 5, ele trata das disposições finais e transitórias. Tem a seção 1 aqui, que ela trata do período transitório para a implementação do SBCE. Portanto, está previsto um período de transição, não se aplica de imediato, tem que haver um processo aí transitório, evolutivo, né, temporário, que chega, né, dentro de algum tempo à implementação plena dos dispositivos que estão aqui tratados nesse documento. E a seção 2 das demais disposições finais e transitórias. Bem, uma coisa muito importante que eu queria destacar aqui, bom, essa é a estrutura geral, né, do PL 412. Veja que ele tem esses capítulos, as seções e subseções, nós vamos depois falar delas individualmente, com mais detalhes, mas eu gostaria de destacar então que essa estrutura agora, né, ficou compreendida, né, por todos, né, nós organizamos aqui as ideias nessa fala que fizemos agora há pouco, e eu queria destacar algumas coisas importantes aqui ao final já aqui desse nosso vídeo. Primeiro, que no capítulo inicial, ali na parte mais no início do texto, os artigos tratam de importantes definições que iremos aprofundar aí agora em outros vídeos, mas que eu vou falar aqui de uma maneira introdutória. Eu destacaria aqui primeiro o conceito já dado aqui nesse texto de crédito de carbono. O que é crédito de carbono? É um ativo transacionável que pode ser vendido, representativo de efetiva redução de emissões, né? Ou seja, diminuiu a emissão, ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Todos os gases de efeito estufa podem ser convertidos em CO2 equivalente, pelo seu potencial de aquecimento global. Obtido a partir de projetos, importante, projetos ou programas, as duas coisas, né? Programas normalmente são um conjunto de projetos ou algo assim, de redução e remoção de gases de efeito estufa realizados por entidade pública ou privada. Veja que está previsto aqui que é possível realizar projetos ou atividades, né, de redução e remoção, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, submetidos a metodologias nacionais, então estão previstas aí metodologias nacionais, ou internacionais, que já existem, né? Nós temos várias aí do MDL, do padrão VCS-CVR, etc., que adotem critérios e regras para mensuração, relato e verificação, tal do MRV, externos ao SBCE. Então, se tiver, né, essas características, o SBCE ou a lei brasileira vai aceitar, vai entender como aceitáveis essas metodologias internacionais e nacionais que se adequam a esse critério. Então, destaco aqui o importante ponto do conceito que é crédito de carbono.
O segundo, Cota Brasileira de Emissões, CBE, que é aqui definido como um ativo fungível, transacionável, representativo do direito de emissão de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, outorgada pelo órgão gestor do SBCE, portanto vai haver um órgão gestor, de forma gratuita ou onerosa, ou seja, tem as duas previsões aqui, para as instalações ou fontes reguladas. Então nós teremos instalações e fontes reguladas, que são as indústrias, né, as unidades que têm que reportar, que têm que ser, que são aquelas reguladas pelo processo, né, processo desse projeto de lei, que em breve será uma lei, obviamente, né? Então nós temos aqui a definição de cota brasileira de emissões, uma espécie de, como tem no mercado internacional, cap and trade. Nós temos um limite é o cap, trade é aquilo que nós podemos vender, comprar ou vender. Então é basicamente a mesma ideia. Essa cota brasileira tem, né, intrinsecamente uma unidade, que é a tonelada de dióxido de carbono equivalente. Okay? Uma outra definição importante também é o certificado de redução ou remoção verificada de emissões. Muito, né, análogo, praticamente idêntico, né, aos créditos de carbono dos offsets, dos projetos de crédito de carbono, que diz que é um ativo fungível, transacionável, portanto que pode ser vendido, né, representativo da efetiva redução de emissões de gás de efeito de estufa, ou remoção, né, de gás de efeito de estufa de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, seguindo metodologia credenciada e com registro efetuado no âmbito do SBCE, nos termos de ato específico do órgão gestor do SBCE. Esses três conceitos são muito importantes, já queria adiantar aqui essas três definições, nós vamos explorar muito mais, porque, né, teremos oportunidade de fazê-lo em outros vídeos. Okay? Crédito de carbono, Cota Brasileira de Emissões, CBE, e também Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões. Nós vamos ainda esclarecer isso com muito mais propriedade, com muito mais aprofundamento. Okay? E como ficam as coisas agora? Bom, agora que o texto passou pelo Senado, né, pelo menos na Comissão do Meio Ambiente, ele seguirá para apreciação da Câmara, a não ser que haja algum recurso, o que não deve acontecer, possivelmente não ocorrerá. Mas ainda temos que nos certificar disso. Mas é bem provável que vá para a Câmara. E na Câmara, como ficará? Bem, como eu digo sempre aqui, né, estamos quase lá, mas podem esperar aí alguns embates, né, na casa, né, na Câmara dos Deputados, né? Vamos aguardar mais uns dias para termos certeza de como as coisas ficarão. É importante a gente acompanhar todos os passos. Bem, de qualquer forma, o governo federal espera ter esse mercado regulado aprovado a tempo da COP28, né, marcada para o final de novembro e início de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. Assim, devemos ter muitas novidades nos próximos meses. Isso é importante, né? Muita expectativa por todos que nós, né, que já atuamos, ou até aqueles colegas que pretendem atuar no mercado de carbono, um mercado para uma nova sociedade, uma sociedade, né, com baixa emissão de gás de efeito estufa, com melhor uso dos recursos naturais, né, com mais sustentabilidade. Uma nova sociedade, uma nova economia. Nós precisamos muito disso para salvar, né, o nosso planeta. Bem, enquanto isso, o mercado voluntário de carbono não para. Nós temos aí muitos projetos em andamento, sendo submetidos, sendo validados, sendo verificados. Então é importante dizer também que o mercado voluntário, principalmente internacional, está a todo vapor, não está paralisado. Bom, espero aí que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, então deixe aqui um like, né, um positivo, e também compartilhe com seus colegas. E não se esqueça, que sempre eu digo, né, no meu perfil Te Ensino a Atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do absoluto zero. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.